Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula do blog Dev2Delphi, do canal de tecnologia do blog Dev2Delphi. Hoje a gente vai ver um pouquinho aqui sobre uma dica que foi dada há um tempo atrás no meu blog, onde surgiu uma série de dúvidas aí e teve uma certa polêmica, uma certa repercussão também da publicação, tá? Ao todo foram duas publicações, a primeira delas com alguns dados sobre a aplicação que a gente criou, e uma segunda publicação com um overview, tá? Um review, na verdade, dessa primeira publicação com algumas alterações do código-fonte, tá? Vou mostrar aqui para vocês as duas publicações, uma delas em outubro de 2010, tá? Foi o review, né? E a outra, que é a original, em maio de 2007, tá? As duas publicações elas já estão sendo corrigidas, né? Até o final da publicação dessa videoaula já estavam sendo corrigidas e sendo alterados alguns códigos-fonte, tá? Alguns algoritmos dentro do código-fonte dessa aplicação. Quem não pôde fazer o teste poderá também fazer o teste agora, fazer o download aqui no site. Essa aplicação já está corrigida, né? A gente já pode fazer o download aqui diretamente na seção de downloads. A gente tem dois exemplos aqui, ó, listar rede 1, listar rede 2, tá? Então vocês podem fazer o download a hora que vocês preferirem, tá? Também eu vou disponibilizar essa videoaula no Vimeo, tá? Todas as videoaulas estão sendo disponibilizadas tanto no canal de tecnologia no YouTube quanto no Vimeo, tá? Para quem aí não tem acesso ao YouTube, pode também ver aqui no Vimeo. Bom, vamos lá. Eu já estou com uma aplicação pronta, não vou fazê-la do zero, né? Já tenho ela pronta aqui. Para testar a rede, eu estou com um VMware aberto com duas VMs em execução, tá? Um Windows 2003 e um Windows XP Professional, tá? Eu vou logar aqui para a gente poder fazer os testes. E a gente pode ficar à vontade aqui, tá? Também estou aqui com uma pastinha aqui no Windows Vista aberta com os meus computadores da rede, tá? Então essas daqui são as duas VMs, né? 2013 do XP e a máquina principal, que é o servidor, tá? Existe uma característica que não foi prevista quando eu fiz a primeira aplicação, a primeira versão dessa aplicação, e que eu precisei fazer agora para poder gravar essa videoaula para vocês, tá? Qual que é a característica? Se a gente for lá atrás no Windows 2003, no Windows XP, a gente vai perceber aqui que na parte de rede a gente tem uma ramificação das máquinas da rede, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, um My Network Places, Enter Network, Microsoft Windows Network, Home, no meu caso aqui, Home Network, que é o nome do meu grupo de trabalho, e aí sim vem os computadores da rede. No Windows XP é a mesma coisa, tá? Se a gente olhar aqui, inclusive o meu XP está em português, então a gente vai ver aqui meus locais de rede, toda a rede, tá? Rede Microsoft Windows e Home Network e os computadores da rede. Isso deu uma pequena diferença na codificação do nosso aplicativo, tá? Se a gente olhar aqui para o Windows Vista, eu não tenho mais essa ramificação aqui à minha esquerda. Então isso aqui é uma coisa bastante importante para a gente ver lá no código-fonte, correto? Bom, vamos lá? O que eu fiz? Eu coloquei aqui um Tailist View. Gosto muito desse componente, né, que é o mesmo componente que é utilizado aqui no próprio Windows, tá? A única característica aqui para que ele fique com essa carinha é mudar aqui o View Style para VS Report, tá? E incluir aqui duas vezes, incluir as colunas que vocês querem aqui, tá? Bom, o que eu fiz? Listar estações de trabalho. Aqui eu estou zerando algumas variáveis, né? Zerando o animate, fazendo algumas brincadeiras aqui, tá? A parte legal está exatamente aqui. Primeiro eu preciso saber qual que é a plataforma que eu vou trabalhar, tá? Se é um Windows NT, se é um Windows XP, se é um Windows 2003, se é um Windows 7, assim por diante. Então eu criei aqui, utilizei algumas APIs do Windows, tá? Onde
eu determino aqui, eu verifico a versão maior e a versão menor do Windows para identificar qual que é o Windows, tá? Qual que é a versão do Windows que eu estou trabalhando. Isso aqui vocês não precisam ficar com a cabeça muito quente, porque essas APIs você encontra aí em qualquer lugar, qualquer site que fale de Delphi, vocês encontram isso daqui. Eu só criei um pequeno algoritmo para identificar aqui qual que é a versão que eu estou trabalhando. A versão Windows XP, aliás, o Windows Vista, Service Pack 2 e o Windows 7, elas entram como versão 6, tá? Então eu precisei criar um item a mais aqui para poder a gente fazer a checagem lá na frente. E aí eu resulto aqui, né? Se for um Windows XP, faça alguma coisa. Se for um Windows Vista, faça outra coisa, tá? O que a gente vai fazer aqui? Depois que eu pego a plataforma, eu criei um método aqui chamado lista ambiente de rede, que esse cara é quem vai fazer toda a brincadeira pra gente, toda a mágica, tá? Ele é uma função aqui que fica listando, né, todas as pastas do computador, todas as estações, para identificar quais são as que eu preciso listar lá dentro do meu TList View. Então aqui nesse momento eu utilizo também mais algumas APIs, tá? Vocês vão ter acesso a esse código fonte aqui, vocês podem baixar lá no site de blog, né, o nosso Delphi to Delphi, e aí ter acesso a todo esse código fonte, tá? O que eu estou fazendo aqui? Nesse momento, se a plataforma for XP ou se a plataforma for Windows 7, então eu verifico se o que eu estou pegando aqui de informação do meu computador remoto, se ele tem um //, tá? Porque na realidade ele vai listar todas as unidades mapeadas, né? Todas as unidades que eu tenho aí compartilhadas na rede, e vou listar isso dentro da minha aplicação. Se eu encontrar aqui o //, então eu jogo dentro de um tstring list os usuários, né? Essas máquinas, o nome dessas máquinas, tá? Mesma coisa acontece aqui se for uma plataforma 9x, tá? Que eu chamei 9x, que é uma plataforma NT, correto? E isso vai ficar fazendo um loop aí até que termine todo o processo. Terminado o processo, vamos voltar aqui. Eu faço um loop dentro desse tstring list, que eu vou ter lá todas as minhas estações de trabalho, e saio pegando os IPs de cada uma delas, tá? Criei aqui um método chamado getIP. Esse método getIP também usa algumas APIs, e aqui eu consigo, através do método getHostByName, eu consigo saber qual é o número de IP da estação de trabalho que eu passei, tá? Caso eu não consiga identificar, né, esse IP, eu trago ele vazio, tá? Depois eu apenas incluo ele dentro da do meu list view. Eu criei um métodozinho aqui que recebe algumas informações para adicionar dentro do list view, tá? Então itens, o caption, né, os subitens e assim por diante. Então não tem muito segredo não, tá? O segredo é utilizar corretamente as APIs do Windows para poder vocês identificarem aí todos os IPs dentro de uma rede, ok? Vamos ver a aplicação funcionando? Vamos listar aqui, ela demora um pouquinho. Então tá aqui, vamos dar um listar. Enquanto isso eu vou deixar as minhas duas VMs aqui por baixo rodando, né? A gente vai identificar ao todo 3 máquinas. Notem aqui que eu tenho apenas um pequeno probleminha. Já achou aqui. Então ele achou 3 máquinas, tá? Servidor, a VM 2003, que é essa daqui, tá? E identificou também uma VM XP. Vamos checar aqui só para vocês verem que está tudo ok. Vamos checar aqui os IPs. Deixa eu puxar para o lado. Então, ipconfig. ipconfig. Ponto 11. Tá? Windows 2003, vamos pegar aqui também um ipconfig 1.10, exatamente o mesmo cara. Vamos ver na minha máquina aqui que eu nem sei exatamente qual que é o IP. ipconfig
Muito bem, aqui eu estou com algumas placas de rede a mais, né? Tem o VMware também está rodando, mas aqui é o número da minha placa, né? O IP da minha placa atual, que é 1.4, tá? Então notem que funciona corretamente. Dependendo da quantidade de máquinas na rede, ele demora um pouquinho, tá? Mas a aplicação funciona perfeitamente. Com essas informações vocês podem criar algumas aplicações aí, algumas coisas para fazer a distribuição, por exemplo, das unidades das versões do seu sistema, né? Você pode distribuir isso dentro da sua rede de forma automática, enfim, dá para ter bastante criatividade, aí, dependendo da criatividade, criar bastante coisa utilizando esses recursos, tá? Gente, mais uma vez aqui, se vocês quiserem acessar o canal de tecnologia, vimeo.com/asrsantos ou aqui no youtube.com/asrsantos, tá? Aí vocês têm acesso a todas as videoaulas que eu estou publicando. Como eu sempre falo, os dois canais são utilizados. Eu publico sempre as mesmas videoaulas, né? A ideia é que aqueles que não têm acesso ao YouTube possam utilizar aí o Vimeo para poder assistir as videoaulas. No Vimeo também eu tenho a possibilidade de colocar vídeos maiores que 15 minutos, então alguns vídeos aí que eu estou quebrando no YouTube, né, em 1, 2, 3 partes, eu estou colocando no Vimeo já completo, aí fica mais fácil para vocês acessarem, tá? Se vocês gostaram da publicação, por favor, aqui utilizem, né, o like para curtir no Facebook, o tweet, para tweetar o endereço do blog, ou então somente o post, né? Vocês podem tweetar aqui e dar um like somente na publicação, somente no post, tá ok? Gente, mais uma vez, meus contatos para que vocês possam conversar comigo à vontade aí. Muito obrigado por essa atenção e até a próxima. Um grande abraço.